Olá, meu nome é Nayane, eu sou doutoranda na área de Biomateriais e Biologia Oral do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, e o título do meu trabalho é O uso da impressão tridimensional no ensino odontológico, uma revisão de escopo. Introduzindo então um pouco dessa técnica. Os termos manufatura aditiva, impressão tridimensional e prototipagem rápida são sinônimos. E o que é a impressão 3D? A impressão 3D é um processo de conformação de materiais, usualmente realizado pela sequência de formação de camadas. Os objetivos desse trabalho, então, foi avaliar o uso da tecnologia de impressão 3D na educação odontológica, analisar os diferentes tipos de prototipagem rápida utilizada para a educação na odontologia, a maneira como as imagens foram adquiridas para a conformação do protótipo, quais foram os materiais utilizados, o tipo de objeto que foi impresso, o tipo de impressão utilizado e também identificar as vantagens de alimentação dessa técnica. Quanto à metodologia do trabalho, dois revisores, Márcia Regina de Mello e eu, Nayane Mota, selecionamos os estudos nas bases de dados PubMed, Embase, Scopus e Web of Science. Os softwares e o site utilizado foram o Mendeley e o Ryan, o Mendeley para remoção das duplicatas e o Ryan a gente utilizou para selecionar esses artigos. Então, quais foram os critérios de inclusão? A gente decidiu, então, selecionar somente os artigos que utilizassem impressora 3D para o ensino e aprendizado da odontologia, e os critérios de exclusão foram os artigos de revisão de literatura, relatos de caso, resumos, editoriais, notas técnicas, comentários, estudos publicados em outras línguas que não fossem o inglês, e também estudos que só incluíram softwares de imagem virtuais tridimensionais. Nesse estudo, diversos dados foram tabulados, dentre eles a forma de aquisição do material para impressão, o objeto que foi impresso, o tipo de tecnologia de impressão 3D, a impressora utilizada e também as vantagens e limitações. Após realizada a busca, então, em todas as bases de dados, 6.146 artigos ao total foram encontrados. Depois da remoção das duplicatas, restaram 2.511 artigos. 34 artigos foram lidos na íntegra, restando 22 artigos a serem incluídos no estudo, resultando então em um coeficiente kappa de 0,81, que é um valor de excelência segundo o estudo mencionado, Vieira, no ano de 2005. De acordo com os estudos, o tipo de impressão 3D mais utilizado foi a SLA FDM-FFF e a PolyJet. Os objetos mais impressos foram os dentes, maxila e mandíbula juntas, e somente a mandíbula. Os materiais mais utilizados foram a resina e a combinação do PLA com o PBS. Falar um pouco então sobre as vantagens de acordo com cada área. Na dentística e da endodontia, foi declarado que os protótipos impressos eles são mais higiênicos e mais fáceis de manusear. Somente na endodontia demonstrou maior rapidez na produção dos dentes, uma anatomia realista, o material se apresentou radiopaco e também foi capaz de medir o canal. Já na cirurgia, assim como na endodontia, apresentou uma anatomia realista dos protótipos, além do baixo custo, uma boa visualização das estruturas nobres e também, se comparar aos modelos usualmente utilizados, eles são mais fáceis de transportar. Quanto às limitações, na área da dentística, apresentou maior dureza entre o esmalte e a dentina e também aparência muito uniforme entre as estruturas adjacentes. Na área da endodontia, se apresentou uma baixa visibilidade da câmara pulpar e na cirurgia há uma necessidade de melhorias em relação à máscara gengival. Falando um pouco então do ponto de vista didático. Para o professor, a implementação dessa técnica no ensino odontológico, ele oferece uma maior autonomia e estabelece e varia o objetivo educacional, utilizando a impressora 3D de acordo com seus próprios objetivos de ensino, simulando situações de pacientes reais de sua escolha. Essa técnica alternativa e integrativa torna a odontologia significativamente mais acessível, viável, econômica e enriquecedora, tanto para o processo de ensino quanto de aprendizado para a odontologia. Por fim, concluindo então, a inserção na impressão tridimensional parece ser um método coadjuvante na educação convencional odontológica e também pode vir a corroborar positivamente no processo de ensino-aprendizado nas diferentes áreas da odontologia. As referências bibliográficas utilizadas e meus agradecimentos.